Parabéns! O seu milagre chegou, um milagre inesperado e urgente. Deus tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você. Um verdadeiro virar de chave que mudará de uma vez por todas a sua vida. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Em 43 segundos, contando a partir de agora, você passará por uma experiência única. Se você continuar comigo nesse tempo, com fé e coração quebrantado, a presença do Espírito Santo irá te cobrir nesse momento. Amém? Irmão, irmã, eu preciso falar com você hoje sobre uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Você não está sozinho nessa sensação de estar afundando. Sabe aquele peso que parece que vai esmagar o seu peito? Aquela angústia que aperta a garganta quando você olha para as contas empilhadas na mesa. Aquela sensação de que você está correndo, mas nunca sai do lugar. Eu sei exatamente do que você está falando. E hoje eu vim te dizer que existe uma saída, existe um caminho. Existe alguém que está esperando você simplesmente parar de tentar carregar tudo sozinho. Porque a verdade é essa. Você não foi criado para aguentar o peso do mundo nas suas costas. Deus nunca planejou que você vivesse esmagado, sufocado, sem conseguir respirar direito. Ele planejou que você vivesse em paz, mesmo quando a tempestade estiver rugindo lá fora. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus falou aquelas palavras em Mateus 11, 28, ele não estava falando só de um cansaço físico. Ele estava falando daquele cansaço da alma, sabe? Aquele cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Aquele cansaço que você acorda sentindo, mesmo depois de 8 horas deitado. É o cansaço de tentar ser forte o tempo todo, de segurar as pontas, de fingir que está tudo bem quando por dentro você está desmoronando. Jesus olhou para a humanidade e viu exatamente isso. Gente quebrada, gente machucada, gente carregando fardos que nunca deveriam carregar. E aí ele disse: venha até mim, não venha até a religião, não venha até as regras, não venha até o julgamento, venha até mim, porque eu vou te dar descanso. E olha, esse descanso que Jesus oferece não é só um alívio temporário, não é como tomar um remédio que passa o efeito daqui a pouco. É um descanso profundo, é uma paz que entra no seu espírito e muda a forma como você enxerga os problemas. Porque os problemas podem até continuar existindo lá fora, mas por dentro você está firme, você está seguro, você está ancorado em algo que ninguém pode tirar de você. É como se Jesus pegasse aquela mochila pesada que você está carregando e dissesse: agora eu carrego isso por você. Você só precisa caminhar ao meu lado. E de repente, aquilo que parecia impossível se torna possível, porque você não está mais fazendo força sozinho. Tem uma mulher na Bíblia que me ensinou muito sobre isso. O nome dela é Ana. Ela vivia um inferno silencioso. Todo mundo ao redor dela tinha filhos, menos ela. E naquela cultura, isso era mais do que uma tristeza pessoal. Era uma vergonha pública. As pessoas cochichavam. As outras mulheres a olhavam com pena ou com desprezo. Até a outra esposa do marido dela fazia questão de provocar, de esfregar na cara dela aquilo que ela não tinha. E o pior, o próprio marido que a amava não conseguia entender a dor dela. Ele dizia: Ana, por que você chora? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas ele não entendia. Ninguém entendia. Só Deus. E foi quando Ana parou de tentar explicar para as pessoas, parou de tentar resolver sozinha e simplesmente derramou a alma diante de Deus, que o milagre aconteceu. Ela chorou tanto que o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Mas Deus viu, Deus ouviu e Deus respondeu. Sabe o que me impressiona na história de Ana?
é que quando ela saiu daquele lugar de oração, a Bíblia diz que o rosto dela mudou. Ela ainda não tinha o filho nos braços, mas ela já tinha a resposta no coração. Ela já tinha a paz. E é exatamente isso que acontece quando você entrega de verdade. Você pode não ver a solução ainda, mas você sente a presença de Deus dizendo que está tudo sob controle. Você levanta diferente, você olha para os mesmos problemas, mas com outros olhos. Porque agora você sabe que não está sozinho. Você sabe que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar nada mudando. E eu preciso te falar uma coisa. O inimigo quer que você acredite que você é pequeno demais, fraco demais, insignificante demais para Deus se importar. Ele quer que você olhe para a sua vida e pense que não tem jeito, que não tem solução, que você vai viver preso nessa prisão de ansiedade e sobrecarga para sempre. Mas isso é mentira do inferno. Porque a verdade é que você é tão importante para Deus que Ele enviou o próprio Filho para morrer no seu lugar. Se Ele fez isso, você acha mesmo que Ele não se importa com as suas contas, com o seu casamento, com a sua saúde, com os seus filhos? Claro que Ele se importa. E Ele está esperando você dar um passo de fé e entregar tudo isso nas mãos dEle. Pensa comigo, você já tentou resolver tudo sozinho e não deu certo, não é verdade? Você já passou noites em claro pensando, planejando, se preocupando, e isso te trouxe alguma solução real? Ou só te trouxe mais ansiedade? Então por que você ainda insiste em fazer do seu jeito? Por que você ainda acha que precisa ter todas as respostas? Jesus não está pedindo que você seja perfeito, Ele está pedindo que você seja honesto. Seja honesto e diga: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho forças, eu preciso de Ti. E é aí que o milagre começa. Porque Deus não trabalha com os que se acham autossuficientes. Ele trabalha com os que reconhecem a própria fraqueza e estendem a mão para Ele. Lembra de Pedro, aquele pescador impulsivo, cheio de falhas, que jurou que nunca negaria Jesus, mas negou 3 vezes? Pedro estava no barco quando a tempestade começou. E de repente ele viu Jesus andando sobre as águas. Qualquer pessoa normal teria ficado com medo e se escondido no barco. Mas Pedro era diferente. Ele tinha algo dentro dele que dizia: eu quero estar onde Jesus está, mesmo que seja impossível. Então ele pediu: Senhor, manda eu ir até Ti. E Jesus disse uma palavra só: vem. E Pedro saiu do barco. Ele literalmente andou sobre as águas. Mas aí ele olhou para o vento, para as ondas, para a impossibilidade da situação e começou a afundar. E o que Jesus fez? Criticou? Abandonou? Não! Ele estendeu a mão imediatamente e segurou Pedro. Você entende o que isso significa? Significa que mesmo quando você vacilar, mesmo quando você olhar para as circunstâncias e começar a duvidar, Jesus não vai deixar você afundar. Ele vai estender a mão, Ele vai te segurar, Ele vai te levantar. O problema não é ter medo. O problema não é sentir que você está afundando. O problema é não gritar: Senhor, me salva. Porque no momento em que você grita, no momento em que você reconhece que precisa dele, a mão de Jesus já está ali, pronta para te puxar para cima. E sabe o que aconteceu depois que Jesus pegou Pedro? Eles entraram no barco e o vento cessou. A tempestade parou, não porque as circunstâncias mudaram sozinhas, mas porque a presença de Jesus estava ali. E quando Jesus entra na sua situação, quando você permite que Ele entre no seu barco, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, tudo muda. As ondas podem ainda existir, mas elas obedecem à voz dele. O vento pode ainda soprar, mas ele se acalma quando Jesus manda. E você fica ali, dentro do barco, não mais com medo, mas com adoração no coração, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Agora eu quero que você declare comigo: eu não vou desistir. Deus está comigo e Ele vai me fazer vencer. Fala isso com fé, como se você já estivesse vendo a vitória. Descubra o segredo da transformação Cristo com o Devocional Digital Deus Te Diz Isso Hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir.
Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque não é apenas uma mensagem qualquer, é um alerta, é um chamado de Deus para o seu coração. Existe uma palavra que Jesus falou que mudou completamente a forma como eu encaro os problemas da vida. Está em João capítulo 16, versículo 33. Jesus olhou para os discípulos e disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Você percebe o que está acontecendo aqui? Jesus não está prometendo uma vida sem problemas. Ele não está dizendo que você vai acordar amanhã e tudo vai estar perfeito. Não, ele está sendo honesto, real, direto. Ele está dizendo: olha, as aflições vão vir, as dificuldades vão bater na sua porta. Mas escuta bem a segunda parte: eu venci o mundo. E se ele venceu, isso significa que você também pode vencer, porque ele está do seu lado. Essa não é uma promessa vazia. Essa não é uma frase bonita só para te fazer sentir bem por alguns minutos. Isso é uma declaração de guerra contra tudo que tenta te destruir. Deixa eu te levar para aquele momento. Imagina a cena. Jesus está ali, rodeado pelos discípulos. Ele sabe exatamente o que está por vir. Ele sabe que Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo. Ele sabe que João vai ser exilado numa ilha. Ele sabe que Tiago vai ser morto pela espada. Ele sabe que todos eles vão passar por perseguições brutais, por noites sem dormir, por momentos em que vão querer desistir de tudo. E mesmo sabendo de tudo isso, ele olha nos olhos deles e diz: "Tende bom ânimo." Como assim bom ânimo? Como ter bom ânimo quando você sabe que o inferno vai se levantar contra você? E aí vem a resposta: porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: vocês não vão enfrentar nada sozinhos, vocês não vão lutar com suas próprias forças. A minha vitória é a vitória de vocês. E o que eu fiz vocês também vão fazer, porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E sabe o que é mais incrível? Essa mesma voz que falou com Pedro, com João, com Tiago, hoje está falando com você. Neste exato momento, enquanto você está lendo isso, Jesus está dizendo para você: não desista, não pare, não desmorone. Eu estou contigo, eu venci por você. E se eu estou contigo, quem pode ser contra ti? Ninguém, absolutamente ninguém. Não importa o tamanho da tempestade que você está enfrentando. Não importa se você olha para a sua conta bancária e vê só números negativos. Não importa se o diagnóstico médico foi devastador. Não importa se o seu casamento está por um fio. Não importa se você se sente o menor, o mais fraco, o mais despreparado. A vitória de Jesus te cobre. A vitória de Jesus te sustenta. A vitória de Jesus te garante que você vai sair dessa situação não como uma vítima, mas como um vencedor. Mas eu sei o que pode estar passando pela sua cabeça agora. Você pode estar pensando: tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu saio desse buraco que eu estou? Como é que eu transformo essa dor em vitória? Como é que eu vivo essa promessa na prática, no dia a dia, quando eu acordo e a realidade continua dura? A resposta é simples, mas é profunda ao mesmo tempo. A resposta é fé. A fé é a chave que destrava as portas que pareciam impossíveis de abrir. A fé é a força que te levanta quando as suas próprias pernas não conseguem mais te sustentar. A fé é aquela certeza inabalável de que mesmo quando você não enxerga nada mudando, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando algo que você nem consegue imaginar. E eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Fé não é passividade. Fé não é você sentar no sofá, cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu. Não, fé é confiar em Deus e também agir. É você levantar todos os dias, mesmo quando não tem vontade, e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai acontecer, mas eu confio em Ti. Me mostra o próximo passo.
Me dá sabedoria para tomar as decisões certas. Me dá força para continuar caminhando, porque a fé sem ação é morta. A fé verdadeira move você. A fé verdadeira te tira da zona de conforto. A fé verdadeira te faz agir mesmo quando você tem medo, porque você sabe que Deus está contigo. Comenta aqui embaixo agora: Senhor, eu creio na tua vitória sobre a minha vida. Deixa esse comentário como um ato de fé para que outras pessoas sejam impactadas. Deixa eu te contar a história de um homem que entendeu isso perfeitamente. O nome dele é José. Talvez você conheça a história. José era o filho preferido do pai, mas os irmãos tinham ciúmes dele. Tanto ciúme que eles venderam o próprio irmão como escravo. Imagina a dor, imagina a traição. José foi parar no Egito, longe da família, longe de tudo que ele conhecia. E pior, ele foi acusado injustamente de um crime que não cometeu e jogado na prisão. Qualquer pessoa normal teria desistido ali. Qualquer pessoa teria olhado para aquela situação e pensado: acabou para mim, não tem mais jeito. Mas José não. Sabe o que José fez? Onde quer que ele estivesse, ele agia com excelência. Na casa de Potifar, ele era fiel e sábio. Na prisão, ele administrava com responsabilidade. Ele não ficou lamentando, ele não ficou se afundando em autocomiseração. Ele continuou confiando em Deus e fazendo a sua parte. E sabe o que aconteceu? Deus viu, Deus sempre vê. E no momento certo, Deus tirou José da prisão e o colocou como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso de toda aquela nação. O que era para destruir José se transformou no caminho para a sua maior vitória. E hoje eu estou te dizendo, não importa se você está numa prisão de dívidas, numa prisão de doenças, numa prisão de relacionamentos quebrados. Se você continuar agindo com fé, com sabedoria, com excelência, Deus vai te tirar desse lugar e te levar para um palácio. Ele vai transformar a sua história. Ele vai fazer de você um testemunho vivo do poder dele. Agora, eu quero falar sobre algo que muita gente esquece, mas que é fundamental. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito uma verdade poderosa. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você percebe a força dessa palavra? Não é talvez. Não é possivelmente, não é quem sabe, você será salvo. É uma garantia, é uma certeza absoluta. E olha só o que é necessário: confessar com a boca e crer no coração. Isso significa que a sua boca tem poder. As palavras que saem da sua boca têm poder criativo. Quando você declara a palavra de Deus, quando você confessa Jesus como Senhor, você está liberando autoridade espiritual sobre a sua vida. Por isso eu sempre digo, cuidado com o que você fala, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Se você fica o tempo todo dizendo que não vai conseguir, que é difícil demais, que você é fraco demais, que não tem jeito, você está profetizando derrota sobre a sua própria vida. Mas se você começar a declarar a palavra de Deus, se você começar a dizer, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está liberando vitória. Você está abrindo portas no mundo espiritual. Você está ativando as promessas de Deus sobre você. Então muda o que você fala, muda o que você declara, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E tem mais. Você sabia que até a criação fala da glória de Deus? No Salmo 19, versículos 1 e 2, está escrito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O salmista está dizendo que quando você olha para o céu estrelado, quando você vê o pôr do sol, quando você observa a perfeição da natureza, tudo isso está gritando. Existe um Deus criador, existe um Deus poderoso, existe um Deus que cuida de cada detalhe. Se Ele cuida das estrelas, se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida das flores do campo, quanto mais Ele cuida de você, que foi feito à imagem e semelhança dEle. Eu quero que você entenda uma coisa que vai mudar a sua perspectiva.
Quando você passa por uma dificuldade, quando você enfrenta uma batalha, você tem duas opções. Você pode olhar para o problema e se desesperar, ou você pode olhar para Deus e se fortalecer. Davi fez isso. Quando ele estava para enfrentar Golias, todo mundo ao redor dele disse que ele era louco, que ele ia morrer, que ele era pequeno demais, jovem demais, inexperiente demais. Mas Davi não olhou para Golias. Davi olhou para Deus. Ele lembrou de como Deus o tinha livrado do leão e do urso quando ele estava cuidando das ovelhas. E ele disse: "O mesmo Deus que me livrou deles vai me livrar desse gigante." E foi exatamente isso que aconteceu. Uma pedra, um tiro certeiro e o gigante caiu. E hoje eu te digo, o gigante que está na sua frente não é maior do que o Deus que está dentro de você. Aquele problema que parece imenso, aquela montanha que parece intransponível, aquela situação que parece sem saída, não é páreo para o poder de Deus. Você só precisa fazer como Davi fez, lembrar das vezes que Deus já te livrou antes, lembrar das vezes que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Lembrar das vezes que você achou que tinha acabado, mas Deus abriu um caminho. E com essa memória no coração, você levanta a cabeça, pega a sua pedra, que é a palavra de Deus, e joga no meio da testa desse gigante. Sabe o que eu aprendi ao longo da minha caminhada? Que Deus não desperdiça nada na nossa vida. Até a dor tem um propósito, até a lágrima tem um significado, até o deserto tem uma lição. Porque Deus está te preparando para algo maior, Ele está te moldando, te refinando, te fortalecendo. E quando você sair dessa situação, você não vai sair do mesmo jeito que entrou. Você vai sair mais forte, mais sábio, mais maduro, mais cheio de fé. E você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, valeu cada noite de choro, valeu cada dia de luta, porque agora eu entendo o propósito. Agora eu vejo a mão de Deus trabalhando em tudo. E tem uma coisa que eu preciso te dizer antes de terminar. Não importa o que você fez no passado, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você caiu. A misericórdia de Deus é nova a cada manhã. O amor de Deus não tem condições. A graça de Deus não tem limites. Se você está respirando agora, se o seu coração está batendo, é porque Deus ainda tem planos para você. É porque a sua história ainda não acabou. É porque existe um propósito na sua vida que precisa ser cumprido. Então levanta, sacode a poeira e volta para a batalha. Porque você não nasceu para ser derrotado, você nasceu para vencer. Agora comenta aqui embaixo: eu vou vencer, porque Jesus já venceu por mim. Comenta para que essa palavra se espalhe e alcance mais vidas. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, porque existem pessoas que precisam ouvir essas palavras. Juntos podemos alcançar e transformar a vida de milhões. Hoje eu declaro sobre a sua vida: você vai vencer, você vai superar. Você vai conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para você. As aflições vão vir, mas você vai ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E essa vitória dele é a sua vitória. Você não vai ser derrotado, você não vai ser humilhado, você não vai ser esquecido. Deus está com você, Deus está em você. E se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém pode te parar quando Deus te impulsiona. Ninguém pode te derrubar quando Deus te sustenta. Ninguém pode te destruir quando Deus te protege. Então levanta a cabeça, abre o peito e começa a caminhar na direção das promessas de Deus, porque o melhor ainda está por vir. O milagre ainda vai acontecer. A vitória ainda vai chegar. E quando ela chegar, você vai levantar as mãos e vai dizer: obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Tu nunca falhaste, Tu nunca me abandonaste. E tudo que eu passei valeu a pena, porque agora eu estou aqui de pé, vencedor, testemunhando do Teu poder. Amém e amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti.
Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros e ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para a cada nova mensagem de Deus você ser avisado. Agora, um novo vídeo surge em sua tela. É como o próprio toque abençoado de Deus chegando em sua vida. Toque no vídeo e receba o seu milagre.